Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Faço votos na alegria e no louvor que todos vocês estejam bem. Eu venho aqui hoje, no dia 26 de abril de 2024, nessa tardezinha de sexta-feira, já há mais de 1 hora da tarde, e eu trago para vocês um conteúdo para os vossos corações. E hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre o coração, as coisas que podem nos abarrotar neste mundo, né, tão complicado e confuso que nós estamos vivendo nos últimos tempos com a tecnologia, né, na sociedade, toda essa rede social, tudo que pode nos abarrotar, nos sufocar. E para começar, eu quero estar aí falando da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o manual para os cristãos, o manual que aqueles que verdadeiramente crê, entende e guarda e pratica, ela é a Palavra de Deus, né? Para todos os que crê, entende, guarda e pratica, ela é a Palavra de Deus. E para começar, falando aí deste livro tão magnificado, eu quero estar abrindo em Deuteronômio, no capítulo 30 e no versículo 8 até o versículo 14, que diz assim: de novo, a palavra começa assim, ó, de novo, tá dando aí uma segunda oportunidade, né? Novamente, eu estou te dando mais uma oportunidade, olha só. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento, tá, que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Está vendo aí? A palavra de Deus, ela não está longe de nós, ela está no nosso coração e na nossa boca. Basta pegarmos este livro, para aquele que crê, basta pegar este livro e ler, proclamar, através da leitura, usar a sua boca, proclamar. Então ela não está muito longe de nós, ela não está no céu para que alguém vá lá buscá-la, nem no fundo do mar, para que alguém vá lá a nado, a mergulho para buscar. Ela está perto de nós, ela está na nossa boca e no nosso coração. Pois então, meus queridos, mas
para que nós venhamos a entender esta tão rica palavra de Deus, eu quero estar indo em Isaías no capítulo 43 e no versículo 10, que diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, guarda bem essas palavras, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, próprio Deus falando, que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. É o próprio Deus falando na boca de Isaías. Então, ou seja, para que nós possamos entender a palavra de Deus, Isaías, na boca de Isaías, Deus ele deixou aqui muito claro, para que saibais, creais e entenda. Então, através da Bíblia, a gente tem que saber, lendo a palavra, crendo e entendendo. Com isso nós podemos guardar a palavra de Deus. Porque, meus queridos, a gente tem que ser aquele tipo de pessoas que examina a palavra de Deus com avidez. Nós temos que examinar a palavra de Deus com avidez, a vez de saber se as coisas de fato elas são como parecem ou como dizem, não caindo aí em heresias, né? Tirando aí texto do contexto e fazendo pretexto, e isso pode nos fazer cair em heresias, pegando aí alguns versículos isolados e fazendo dele um pretexto, né? Então nós não podemos cair em heresias. Então nós temos que saber, crer e entender o que a palavra de Deus diz, porque o mundo ele está aí, tá? O mundo ele está aí com todas as suas maneiras de poder estar confundindo o ser humano, tá bom? E o nosso coração ele não é só um órgão que bombeia sangue, ele é uma tábua de carne escrita com o dedo, com o poder de Deus, através do seu Espírito. Então nós temos que cuidar do nosso coração, porque existe 3 maneiras de prejudicar o coração, porque o diabo ele vai usar essas maneiras para que você não entenda a palavra de Deus. Ele vai usar as coisas do mundo para te prejudicar. E o que ele vai fazer? Primeiro ele vai usar o mundo. Ele atrai as coisas do mundo para a sua vida. E aí o coração seu, ele vai ficar abarrotado. As coisas do mundo vai abarrotar o seu coração. E aí o seu coração ficando abarrotado, ele vai ficar o quê? Sufocado. O coração sufoca com as coisas do mundo, aquilo que não convém, né? Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então ele vai sufocar. Então esse é o primeiro pé direito que Satanás coloca para prejudicar o seu coração. Com as coisas do mundo te abarrotando o seu coração. Quando ele consegue abarrotar o seu coração, aí ele entra com a carne. O seu coração, uma vez sufocado, aí ele já consegue, através da carne, deixar o seu coração superficial. O seu coração deixa de ficar abarrotado e passa a ficar um coração superficial. E o coração, uma vez superficial, ele começa a simular sentimentos. É aqui que o bicho pega, é aqui que as heresias entram e você acredita nelas. É aqui no coração superficial que você se perde.
entendeu? É nesse segundo estágio. O primeiro é o mundo, depois é a carne, né? Ele usa da carne para deixar o seu coração superficial, mas primeiro ele sufoca. Ele não consegue deixar o seu coração superficial sem primeiro sufocar ele através do mundo. Aí ele já não usa o mundo mais, aí ele já vai usar a sua própria carne para simular sentimentos. E uma vez que o seu coração fica superficial e simula sentimento, aí ele entra. Aí o diabo ele entra em pessoa, entendeu? E aí o que ele faz? Ele endurece o seu coração. Seu coração já não vai estar mais nem abarrotado e nem vai estar mais superficial. Ele vai virar um coração endurecido. E aí, com o seu coração endurecido, ele rouba o seu coração. Vocês entenderam? É por isso que lá em... Deixa eu achar aqui. É por isso que lá em Efésios, vamos lá. Lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, está escrito assim. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma hora vou trazer aqui uma mensagem poderosa sobre os principados e potestade do ar. Aguardem aí, tá? Então é isso aí, meus queridos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O diabo, ele usa disso, mas é algo espiritual. Ele usa do nosso corpo, do nosso coração abarrotado, do nosso coração que simula sentimento, para endurecer o nosso coração. Então ele usa as forças espirituais, que através das forças espirituais, ele usa o mundo para poder estar nos abarrotando, para ele estar aí nos sufocando, simulando sentimentos, para injetar no nosso coração a heresia, fazendo com que o nosso coração se endureça e roubando o nosso coração. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós temos que ser bereano, tá? Nós temos que ser bereano. O que é bereano? Bereano, acabei de falar, é aquele que examina a palavra de Deus com avidez, tá? A fim de saber se as coisas de fato são ou parece, ou como são, se as coisas de fato são como parecem ou como dizem, né? Não deixe que usem do contexto para tirar texto, fazendo aí um pretexto e colocando um cabresto. Cuidado com as heresias, cuidado com certos versículos por aí isolados, que não é bem o que está querendo dizer. Tem passagem da Bíblia aí que você tem que ler todo o contexto para você entender aquele versículo, tá bom? Tudo isso temos que vigiar para que o nosso coração não venha a ser roubado, tá? O nosso coração lá em Jeremias, o Senhor falou na boca de Jeremias: eu dar-te-ei um coração para que conheçam a mim, que eu sou o Senhor. Deus falando na boca de Jeremias. Então o nosso coração é para nós conhecermos a Deus e Ele nos conhecer. Apesar que Deus, Ele nos conhece, mas é a oportunidade que Deus nos dá para nós estarmos aí conhecendo Ele através do coração. O coração também, ele é abstrato, ele não é só substantivo, ele não é só um órgão que bombeia sangue, ele também ele é abstrato. O coração, ele é onde o Espírito Santo usa, é uma tábua de carne que está lá em 2 Coríntios. O que eu estou falando aqui para vocês é tudo embasado, tá? Na Bíblia. Essa questão aí do mundo
que o coração fica abarrotado, a questão da carne, que o coração fica superficial, o diabo que rouba, né, endurece o coração para roubar o coração. Isso tudo tem base bíblica, tá? Tudo tem lá as sementes que foram lançadas, uma que caiu em terra fértil, a outra que caiu no terreno pedregoso, a outra que caiu na beira do caminho, a outra que caiu junto aos espinhos, que ela cresceu e se sufocou, tá vendo aí? Tudo tem base bíblica, tá? Então nós não podemos permitir que Satanás ele rouba o nosso coração, tá bom? Eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus, tá? Esses são os 3 grandes inimigos do cristão, né? Que envolve o coração, que é o mundo, a carne e o diabo, tá? O mundo, ele abarrota o coração, a carne deixa o coração superficial e o diabo endurece, ele aproveita da fragilidade do coração, que ele estava aí abarrotado e superficial. Então ele aproveita dessa fragilidade e ele rouba o seu coração, endurecendo, colocando através daquele coração superficial heresias que você pode acabar caindo. Mas em nome de Jesus, agora você entendeu que nós temos que vigiar, e a única maneira para isso é através da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a manifestação de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Se este livro aqui, se ele pudesse se transformar em osso, carne e sangue, é o próprio Jesus Cristo em pessoa, o plano de redenção de Deus. Depois que Adão caiu e que veio a queda de Satanás, o Senhor ele teve um plano de redenção na nossa vida, que ele enviou quem? Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o Machia, o Messias, o ungido do Pai, o Filho unigênito do Pai para este mundo, para ele nos salvar. E a Bíblia Sagrada é o único mecanismo, é o único livro pelo qual nós podemos conhecer Jesus Cristo. É através desse livro. Esse livro aqui, ele pulsa, tá? Ele é vida, mas ele só tem valor se você entender, saber, entender, tá? E crer. Aí ele passa a ter valor e praticar. Não podemos, temos que entender, porque o Antigo Testamento fala das leis dos patriarcas, né? E no Novo Testamento fala de Jesus, né? O novo mandamento. A partir do Evangelho nós podemos conhecer Jesus. Então se nós não entendermos a palavra de Deus como ela é, nós podemos fazer confusão, porque aqui existe 2 divisões, Antigo Testamento e Novo Testamento. Se você não entender perfeitamente o que a Bíblia está querendo dizer, você pode entrar em parafuso, porque um se trata da lei, o outro se trata da graça salvadora de Jesus. Então você tem que entender o Evangelho, você tem que entender o Antigo Testamento através da graça, tá? O Antigo Testamento fala da origem do povo de Jesus, de toda a descendência, as descendências, das histórias que ocorreu com os patriarcas, os profetas. Já o Novo Mandamento fala do Filho de Deus que veio para nos salvar através do plano de redenção criado desde o princípio, tá bom? Então entenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, tá? Ela é a espada de 2 gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas, tá bom? Creia na palavra de Deus, creia, ela é a solução para a nossa vida, tá? Deus, ele é bom, Jesus é bom, e é importante que nós podemos conhecer esse Deus através da palavra de Deus,
Não existe outra maneira de conhecer a Deus, tá? Não existe nenhum livro de autoajuda, não existe nada. Teologia é bom, aprimora os seus conhecimentos, mas se você quer conhecer a Deus, é lendo, entendendo, crendo e praticando a palavra de Deus. É a única maneira de conhecer a Deus. O que você acha sobre Deus, o que você pensa sobre Deus, não vale de nada. Você só conhece a Deus quando você lê a palavra de Deus. A gente ter os nossos próprios conceitos de Deus pode ser um engano. A gente tirar conceito de Deus daquilo que nós achamos que é. Não é certo. A única maneira de conhecer o Criador é lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu deixo aqui para vocês, na alegria e no louvor, mais esse conteúdo, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oh glória! Deus seja louvado. Jesus é Deus. Vamos que vamos.